Provações e tribulações. Essas duas palavrinhas, elas causam um imenso desconforto em todo cristão e são duas palavras muito mal compreendidas, porque provação para os outros fica firme, meu irmão, mas provação para nós ai, por que que Deus esqueceu de mim? Deus não fala comigo, eu tô sofrendo tanto. E nós temos muita dificuldade de lidar com dificuldades nas nossas vidas. Essa é uma realidade que quase todo cristão passa por ela. Mas o que a Bíblia fala para nós sobre dificuldades e o que a vida nos ensina sobre isso? Eu aprendi recentemente algo que foi muito bacana e uma analogia sobre as provações e tribulações que eu gostaria de dividir com vocês. Todo mundo já provavelmente passou por algum momento de ensino ou pelo menos tem uma noção de como funciona uma sala de aula. E quando nós estamos na sala de aula, o professor, ele durante um determinado período do tempo, ele discorre sobre a matéria, ele ensina, ele fala, ele dá exemplos, ele escreve e ali ele vai falando e os alunos ficam em silêncio. Muitas vezes eles tiram dúvidas, mas a maior parte do tempo os alunos ficam em silêncio. E chega um determinado momento que o professor ele faz o quê? Aplica uma prova. E aí ele faz o quê? Testa os conhecimentos dos alunos. Ele olha e verifica se os alunos estão aprendendo de acordo com aquilo que foi ensinado. Então, como que funciona? Pelo menos assim, era assim no meu tempo, né? O professor vai, passa nas salas, distribui as provas e ali ele fica andando caladinho, olhando para ver como que tá o desempenho, se tá tudo ok, e vai passando pelas carteiras dos alunos, verificando se eles estão conseguindo desenvolver ou não. E eu vejo que isso é um paralelo muito grande com as nossas vidas, porque Deus, ao longo do nosso dia a dia, ele vai nos ensinando palavra, e aí a gente vai nos cultos, nós aprendemos, e Deus vai falando, vai nos ensinando. Mas chega um determinado momento que Deus ele aplica o quê? Uma prova para saber se eu e você conseguimos aprender, se eu e você conseguimos absorver tudo aquilo que foi falado. Só que a prova de Deus, ela, assim como a prova do ser humano, ela tem duas possibilidades: ou você é aprovado ou você é reprovado. E da mesma maneira, Deus age assim conosco. Quando nós passamos por provações, por tribulações, Deus quer saber se eu e você seremos no final delas o quê? Aprovados ou reprovados. E eu acho que isso casa muito bem com aquele texto de Tiago que fala o seguinte: meus amados, fiquem felizes, tenham motivo de grande alegria quando vocês passarem por o quê? Por tribulações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e essa perseverança tem que ter uma ação completa, a fim de que no final vocês se tornem pessoas perfeitas e íntegras. Ou seja, as provações na minha e na sua vida geram em nós perseverança, resiliência. E essa perseverança, ela tem que ser completa, tem que fechar o ciclo para que você saia no final como uma pessoa íntegra e madura. Por quê? Porque se não gerar em você maturidade e integridade, você não vai ter aprendido aquilo que o Senhor deseja para você. Então, não se assuste quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver passando por uma questão, por uma prova. Não se assuste se houver o silêncio de Deus, porque assim como o professor faz na sala de aula, Deus também age dessa maneira. Nós temos os exemplos humanos justamente para que a gente possa entender um pouco do caráter divino. Assim como o professor anda pelas salas de aula olhando e verificando se nós fomos aprovados ou reprovados na prova, Deus também age assim conosco. Quando nós estamos aprendendo, Deus fala. Quando nós estamos sendo provados, Deus se cala, para que a gente possa colocar
em ação tudo aquilo que foi ensinado ao longo dos nossos últimos dias. Então, tá passando por uma tribulação, por uma prova, fica feliz porque Deus já te ensinou tudo aquilo que você precisava saber para passar por aquela dificuldade. Então, fica feliz, porque no final, a prova do ser humano de matemática português, ela vai te dar uma nota que mede o quê? O seu conhecimento. Mas a prova de Deus, ela vai te dar um selo de caráter aprovado, de caráter íntegro, de maturidade, ou um selo de desaprovação, de realmente você precisa repetir, passar por tudo aquilo. Você ainda precisa aprender mais um pouquinho. Então, fique feliz, porque no final das contas, nós precisamos passar pelas tribulações, mas receber ali, um carimbo de aprovado. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.